Konnichiwa, terrorzeiros! Boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o Gali. E no episódio de hoje nós voltamos com um quadro que vocês curtiram muito, que nós fizemos uns meses atrás, deu maior burburinho aqui no YouTube, né? Que é o quadro de Envelheceu Bem, que nós pegamos alguns filmes, né? Cada um aqui de nós escolhemos 2 filmes e colocamos como enquete esse final de semana lá no Insta para vocês decidirem qual filme, assim, do nosso passado, da nossa infância, adolescência, enfim, vocês queriam que a gente falasse se envelheceu bem ou não. A gente rever com os olhos de hoje, né? Um olhar crítico, adulto e mais aprimorado, vamos dizer. Vamos começar então com o filme de hoje, né? Que foi uma batalha entre a Bruxa de Blair e o Grito, que foram as minhas escolhas, e quase que não ganha, mas o Grito ganhou, com acho que 52%. Foi bem acirrada a minha votação, acho que é a única. Enfim, estamos aqui hoje com o Matheus. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Estamos aqui com o Patrick. Sayonara. E com a Laura. Oi, galera! Vamos lá. Então, nós todos revimos o filme, né, nesses últimos dias, para poder falar com propriedade sobre ele, porque, assim, não tem graça você puxar da sua memória afetiva o que você achou do filme. E esse filme eu tentei trazer na última vez, né, mas Olhos Famintos acabou ganhando, porque era uma disputa entre O Grito e Olhos Famintos, que para mim eram filmes que eu amava demais na minha pré-adolescência, minha infância, sei lá o quê. Então eu quis trazer. Com Olhos Famintos, minha experiência foi assim, bem média. Eu acho que não envelheceu muito bem. Não gostei tanto quanto eu gostava antes. E agora eu vou falar minha opinião sobre O Grito. Então, O Grito, ele se passa lá no Japão. É um filme de 2004. Né? Um filme que é extremamente bem conhecido. Tem a direção do Takashi Shimizu, desculpa. Shimizu, eu não sei falar japonês. E a história basicamente se passa em Tóquio, né? E lá no Japão tem uma lenda que acontece o seguinte: se uma pessoa morre com muita raiva ou tristeza ou alguma coisa assim, meio que nasce uma maldição, que o espírito da pessoa ele não esquece, não perdoa nada o que aconteceu por conta da sua morte, enfim. E aí é nesse contexto dessa história assim que a gente vai conhecendo a a família da Emma, que é uma senhora que tem demência, e aí essa família se muda lá para o Japão e tudo mais. E aí começam a acontecer uns fenômenos paranormais na casa dela, né? Com a família e tudo mais. E entrelaçado com isso, porque assim, é uma coisa que a gente vai conversar depois, mas a linha temporal desse filme é um pouco confusa. As coisas meio que vão acontecendo, indo e voltando, então você tem que prestar atenção para saber em qual linha temporal você tá. Em paralelo tem a história da Karen, né? Que é uma estudante norte-americana, que é a Sarah Michelle Gellar, que é a protagonista, e tá lá no Japão no intercâmbio, e ela vai cuidar dessa senhora, né? Para ajudar a pagar as contas, ela arranja esse emprego aí. E aí ela acaba se envolvendo nessa história da Kayako, que a gente vai falar depois quem é Kayako, da Emma, do Peter, do filho da Kayako, do Toshio. Então a gente vai se envolver nessa história dessa maldição que envolve essa casa e que envolve todas essas mortes. Bom, enfim, isso daí é sinopse bem básica, né? Eu acho que quase todo mundo que está escutando sabe qual filme é o Grito, esse remake, na verdade, porque existe o Jin-Yong, né? Que é o filme original lá do Japão, da década de 90. E o Grito teve o Grito 2, o Grito 3 e o remake, né? Uns 3 anos atrás. Que não vale a pena conferir. Mas enfim, vou chamar os meus amigos para falar primeiro, né? Vamos começar pelo Matheus, que acabou de assistir o filme, então ele tá bem fresquinho para falar dele. O que você achou, Matheus? Então, eu já sabia que esse filme era um grande clássico do terror e ele já estava na minha lista já tinha um tempo já, mas diferente da maioria das pessoas, eu só vi ele mais recentemente. Então, eu gostei da história, ela começa bem, te faz querer saber o que está acontecendo. É um filme que consegue te prender até o final, pelo menos foi assim comigo. A história conseguiu me segurar, mas eu vi esse filme mais como um suspense do que um terror. As cenas de terror não conseguiram me prender muito e causar algum tipo de medo ou aflição. Então, tipo, eu gostei do filme? Sim. Eu vou rever esse filme? Não. Então, foi para mim foi um bom suspense, tipo, toda a história.
Um final em aberto também foi legal, mas ele como um terror não bateu muito forte pra mim. Eu gostei do Fantasma da Mulher, da entidade, mas eu acredito que ela tem um potencial bem maior do que foi apresentado nesse filme. Eu não vi a sequência, mas eu estou bem curioso pra ver ela. E eu gostaria de ver essa entidade também. Eu não sei se ela tá no 2 e no 3, mas eu gostaria de ver mais dela, agindo mais, porque dá pra ver que ela tem um potencial muito grande, tipo, em perseguir as pessoas e nos locais onde elas estão, independente de onde seja, ela consegue agir e consegue perturbar e matar as pessoas, então eu achei isso bem legal. E a minha nota para esse filme, eu vou dar um 7 para ele, é bem mais do que as críticas online que eu estava vendo aqui agora, mas com certeza eu quero ver as sequências. E se eu tivesse visto esse filme quando criança, ele definitivamente teria me marcado, sim. Eu teria ficado bem assustado com ele. E vendo ele atualmente como envelheceu bem, com certeza para mim, de 2004 para 2023, ele envelheceu muito bem. É uma história bem legal. E agora me deixou mais curioso para ver as sequências. Então, se você, assim como eu, ainda não tinha visto esse filme, ele vale a pena. É bem gostosinho de assistir, mas tipo, o terror não bateu pra mim, como eu disse, é mais porque eu tenho já, né, uma invulnerabilidade, vamos dizer assim, em questão do terror, porque a gente que consome muito filme de terror, a gente não consegue se assustar com qualquer besteira, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Uhum. Mas vai agradar, sim, vai agradar, eu tenho certeza que vai agradar vocês. E é isso, vale a pena assistir, eu recomendo. E pra mim envelheceu muito bem, de 2004 até agora. É isso. Boa, amigo. Sarah Michelle Gellar, perfeita, né? Tem que Com ser. certeza. Dispensa apresentações, né? Todo mundo sabe. Isso é verdade. Ela, acho que ela ficou assim, perfeita no papel. Ela conseguiu extrair o máximo possível, assim, para criar essa atmosfera Uhum, meio creepy que o filme sim. tem, né? Ele tem uma atmosfera sombria. Ele não tem jump scare, ele tem pouquíssimos jump scare. É, Ele te dá meio que susto, um susto mais visual, né? Não um susto de sim. invocação do mal, é um susto visual. É Uhum. mais o estilo japonês mesmo, não é à toa que o roteirista e o diretor são japoneses, né? Não é um filme norte-americano. É um filme com atores norte-americanos, enfim, é Ela, diferente. ela tá nas sequências? Ela tá no 2. Perfeito. Aí você Já assiste pra ver o adicionei que na acontece. minha lista. Vou ver sim. Não vou contar, obviamente. Mas enfim. Matheus, né, disse que gostou do filme, nota 7. Agora eu vou chamar a Laura. Bom, galera, fazia, tipo, muito, muito tempo que eu não assisti esse filme, então pra mim foi praticamente como assistir de novo. E eu não sei se. Eu acho que é pelo que o Matheus falou, tipo, a gente meio que. Como a gente tá acostumado a assistir muito filme de terror, às vezes É, a gente é muito blindado pra uns certos sustos. E, tipo, esse filme não me deu susto nenhum. Eu acho que a parte mais, tipo, que você fica, ai, nossa, esquisito, é os grunhidos da Kayako, né? E o miado do filho dela. sim, Isso sim. são pontos que a gente leva em consideração, né? E que a parte mais você fica. Ui, Agonizado. que coisa esquisita e ruim. Mas o filme como um todo, ele é um filme bom. Acho que pra época que ele foi lançado, se a gente for pensar assim, ele vai ser, tipo, com certeza deu muito susto. E com certeza, Uhum. tipo, a gente assistindo criança ia assustar bastante. Mas assistindo hoje em dia, ele não pega tanto. Então, talvez por isso ele não tenha envelhecido tão bem pra mim. A minha nota também vai ser mais ou menos a do Matheus ali no 7, mas acho que vou dar 6 de 10. É inegável, não, tipo, não consigo falar desse filme sem fazer a comparação com o Chamado, porque são filmes mais ou menos da mesma época e eles têm mais ou menos a mesma Uhum. vibe. Tanto que tem um filme lá da Sadako versus Kayako. E o Chamado, assistindo hoje em dia, eu acho que ele ainda tem umas pegadas que te deixam mais tensos do que você assistir no Grito hoje em dia. Né? A gente vai ter um episódio para falar especificamente sobre o Chamado, mas adiantando essa comparação porque existe. Então, eu não sei.
Eu acho que podia ter uma vibe mais investigativa, assim como teve em O Chamado, e com mais momentos de tensão, sabe? É pouquíssimos jumpscare. Não que precisa ter mais jumpscare em si, mas acho que uns momentos que te deixam mais tenso, sabe? Quando ela aparece, quando a Kayako aparece, eu não acho que seja uma coisa assim tão, nossa, sabe? Uhum. O filme é legal? O filme Ainda é legal. Hã? tem a Kayako versus Sadako, né? Sim, eu Esse falei. filme icônico. Eu falei dele agora há pouco. Tipo, é muito engraçado o filme. É bom, tipo, não é ruim. Não tem a qualidade boa, assim. É um filme meio trash, meio ruinzinho de efeitos, mas é um filme super divertido de assistir. Mas é isso, gente. Eu não curti tanto o filme assistindo hoje em dia, então pra mim envelheceu médio ali. Envelheceu como um vinho de R$ 13. Que é bom, Vinho mas de não. mesa. Um vinho de R$ 13 que você compra no mercado, como que é o Campo Largo. Aquele vinho que só é bom quando não tem mais nada pra comprar. Que é doce pra caralho, é desse tipo de vinho. Mas a questão lá da Sarah Michelle Gellar, a gente não tem nem o que falar, né? Sim. Nota 6, então? 6 de 10 é a minha nota. Envelheceu médio Envelheceu ali. médio. Envelheceu médio. Acho que a Kayako podia dar mais sustos. Acho que às vezes o filho Uhum. dela chega a ser mais assustador do que ela em si. Uma coisa, aquela cena da Sarah conversando com o filho dela, eu lembrei de Todo Mundo em Pânico. Fiquei tipo assim, meu Deus. Fiquei dando risada. Eu vou falar bastante isso, inclusive. As comparações, né? Porque tem aquela. Nossa, é idêntico, cara. As coisas. Tipo assim, eu assistindo hoje em dia, eu lembro que eu vejo que são pouquíssimas coisas marcantes de O Grito, né? Tipo, a gente tem o Todo mundo em grunhido. pânico, é marcante. Tipo, marcou mais a parte de Todo Mundo em Pânico do que o filme real em si. Tipo assim, o que marca do filme de verdade é os grunhidos, né? Os grunhidos deles, o miado da criança, a cena da banheira e a cena da mão saindo na cabeça aqui. Porque assim, de Uhum. resto, eu não consigo enxergar coisas que são memoráveis. Fora as cenas que tá em Todo Mundo em Pânico. Porque acho que Todo Mundo em Pânico ajudou mais É. a ficar, essas cenas ficarem lembráveis do que o filme em si. Nossa, veio um turbilhão de imagens agora, todo mundo em pânico. Sim, A cena Cara, que ela tipo, limpa a a mulher Cindy. com o xixi dela, sim, essa com cena o é muito próprio xixi boa. dela. Aí, tipo, ela vai usar a mangueira pra limpar e a mulher cai toda com um jato da água. Meu Deus. Isso eu acho que é um pouco, bom, mas é triste ao mesmo tempo pra franquia, né? Porque imagina, o seu filme original não ter coisas memoráveis, mas ele é lembrado por Todo Mundo em Pânico, por uma Tirando sátira. o sarro. É, Uhum. É. Essa parte foi uma que eu marquei aqui pra falar exatamente. Depois eu vou falar na minha vez. A parte de Todo Mundo em Pânico, que é, tipo assim, marcante. Porque eu fui assistindo o filme, eu reassisti ontem, né? Rindo. Não porque o filme é ridículo ou nada do tipo, pelo amor de Deus, mas eu fui lembrando de todas as reimaginações de Todo Mundo em Pânico. Porque foi muito bem feito. E eu acho que todos esses filmes do final dos anos 90, começo dos anos 2000, eles meio que estão fadados por nós, que amamos Todo Mundo em Pânico, a sempre ser comparado e sempre lembrar da cena, nossa, Todo Mundo em Pânico fez assim. E já ri, porque eu automaticamente ri de tudo, porque eu fiquei lembrando da versão da Cindy, né? Quando ela que foi cuidar da velhinha na casa e tudo. E Nossa, muito bom, sem comentários. sim. Mas é esta a minha grande opinião. Certo. Vamos então para o Patrick. Bom, gente, pra mim, esse filme, ele continua sendo um clássico lá dos anos 2000, né? Eu acho que ele tem seus altos e baixos, mas ele ainda assim merece ser considerado um clássico daquela época. Acho que ele não tá junto ali com o Chamado, né? O Chamado é 1000 vezes mais superior que esse filme. O Chamado é muito mais bem trabalhado, né, que o Grito. Mas eu gosto muito da Sadako, né? Não, é Sadako, Laura? Acho que é Ai, Sadako. É Kayako Kayako, é Caiaque. amigo. Samara. Sadaka Samara. Obrigado. Eu gosto muito da Kayako, né? Eu acho o design dela muito bom. Inclusive, como vocês mencionaram, né? Do Sadako versus Kayako. Esse filme é uma bomba, gente. Ai, que filmezinho ruim. Mas enfim.
Eu gosto mais Não fala assim do. dele, amiga, ele é tão divertidinho. Ai, amiga. É, divertido ele é, mas eu acho ele muito, muito ruinzinho. Ai, mas eu gosto muito mais é do Grito 2, né? Eu não vou dar spoiler, mas eu gosto muito da cena de abertura, né? Que tem aquela atriz, a Teresa Palmer, e eu acho a cena de abertura maravilhosa. Eu lembro que minha irmã tinha um DVD piratão e ela botava pra assistir, né? E eu não conseguia passar da abertura, porque eu achava a abertura do 2 muito mais assustadora que o primeiro filme todo em si. Primeiro filme eu assistia de boa, agora o segundo eu acho que ele assusta mais, sabe? Então, eu acho que esse filme ele pecou um pouco nisso, mesmo que vocês falaram. Ele não causa mais esse medo que causava antes. Eu acho que quando eu era mais novo eu até tinha um certo medo, mas agora eu acho que ele é mais um filmezinho assim, mediano. Mas eu acho que ele, no final de tudo, chegou a envelhecer bem, sim. Eu acho que minha nota final pra ele é um 7. E Sarah, né, amigo? Ai, meu amigo, a Não Sarah é tem jeito. maravilhosa. Nossa, eu acho que esse filme Ela foi tira marcado leite de muito pedra, por conta velho. dela. Se o Ela filme hoje é lembrado é por conta dela, amigo. ela tira leite de pedra, cara. Ela consegue. É que eu tava falando mais cedo com o Matheus, tipo, ela consegue fazer milagre com qualquer papel que ela pega, velho. Tipo, nossa, ela nasceu pra ser Scream Queen mesmo. Não tem jeito, cara. Ela nasceu pro terror. Ela Nossa, nasceu. demais. Ela cria Inclusive, muito essa atmosfera, sabe? inclusive, eu amo muito, né, o fato de que ela acabou se casando, né, com aquele Fred Prinze Jr., né? Acho que eles estão juntos até hoje. Eu acho muito fofo eles dois, casalzinho do pop. Eles se encontraram lá no Eu Sei o que Scooby-Doo. vocês fizeram no Não, eu verão sei, passado. Ah, é verdade. Aí eles são maravilhosos. Por falar nela, vocês estão vendo a série que ela tá fazendo atualmente? Aquela Wolf Like Me. Não, é o É, Wolfpack, né? é, Wolfpack, é. Não. Amigo, eu não vi porque eu só assisti 3 temporadas de Teen Wolf, aí eu fiquei com medo de não entender. Eu não sei se tem a ver. não, acho que é outro universo. Porque, tipo, eu sei que se passa, tem uns negócios lá de lobisomem e tal, e eu fiquei com Sim. medo de não entender porque, tipo, ser um derivado de Teen Wolf, aí eu fiquei meio assim de ver, porque tem o Rodrigo Santoro também, né? É isso que eu ia falar, tem o Rodrigo Sim. Santoro. É aleatório. Mas deve ser muito, tipo, a atuação dela deve ser muito boa. Continua icônica, né? Ela manda bem demais. Ela é Eterna Daphne. Sim, eu amo. Bom, nota 7, amigo, é isso? Aham. Por enquanto a opinião aqui tá, tipo, ninguém tá esculachando, mas não tá sendo uma aclamação 100%, né? Vamos lá. Bom, enfim, gente, como eu falei, né, eu coloquei tanto esse filme quanto A Bruxa de Blair, são filmes que realmente eu amava demais no comecinho dos anos 2000, né? E, bom, revi ontem, faziam muitos anos, que nem a Laura, e eu não via esse filme. Puto dizer assim, no mínimo uns bem antes assim, de Covid e tal. Eu me baseei as coisas através do Covid. Tipo, foi antes de 2020, então, sabe? Tipo, eu não lembro de ter assistido esse filme na quarentena. Eu assisti o Chamado. O Chamado eu revi sim, mas o Grito não. Enfim, vamos começar do começo, né? Eu amo a abertura desse filme, né? Quando a gente vê o Peter tá lá no quarto de hotel. Se bem que, assim, é meio falsa, né, a queda dele. Ele meio que se joga assim do nada. Parece que eles copiaram e colaram ele lá embaixo, assim, sabe? Ficou meio. Enfim. Mas é bem legal a abertura, porque já começa com um boom. O cara tá lá meio claramente perturbado e ele se joga de uma sacada, né? Então a gente já fica pensando, quem não conhece nada do filme, nossa, esse filme vai dar merda. Já falei da Sarah Michelle Gellar, né? Eu acho que ela tirou leite de pedra nesse filme, porque o papel dela não dava muito o que ela explorar. Eu não sei se vocês perceberam, mas ela nem tem fala no filme direito. Tipo assim, é uma protagonista que não fala. Tipo, ela não tem fala. É diferente da Rachel, de O Chamado. Eu tô comparando os dois porque filmes, né, derivados de cultura japonesa, né, e de lendas japonesas e tal, e duas loiras também protagonizando, lançado tudo na mesma época, então eu vou comparar os dois. E também semana que vem a gente vai falar do Chamado, né, então vale a comparação. Mas a Rachel, lá de O Chamado, né, na Naomi Watts, eu sinto que ela tem muito mais protagonismo. E não é culpa da Sarah Michelle Gellar. Eu acho que é culpa do roteiro. Tipo, o filme ele mostra muito, ele não tem muita fala, assim, sabe? Tipo, ele tem ação, ele mostra, mas não tem um desenvolvimento, assim, da protagonista. Então, eu sinto, como eu disse, que ela tirou. O que eu falei? Água de pedra? Não. Leite, Leite de pedra. leite. Leite de pedra. Leite de pedra. Enfim, uma coisa que é legal, eu vou falar as coisas assim mais positivas, então agora, e depois eu falo as negativas.
Como eu disse, a abertura eu gostei bastante, Sarah Michelle Gellar tirou leite de pedra, então ela conseguiu espremer o máximo possível da personagem dela, a Karen, né? Eu gostei muito que o filme realmente foi filmado no Japão, e não, tipo, lá nos Estados Unidos, fingindo que é Japão. Então, ficou muito legal. A atmosfera do filme ficou bem condizente com o grito lá original e tudo mais, né? O Jung-Yeon, enfim. E esse filme também teve uma bilheteria muito alta, né? Ele passou de 100 e poucos milhões e teve um orçamento de 10 milhões, então teve um faturamento bom. Não foi à toa que tiveram mais 2 sequências e um remake. E uma série na Netflix, né? Não sei se vocês já viram a série da Netflix de O Grito? Não. Amiga, eu já Sabia nem que comecei. existia. Já comecei, mas também não vale a pena. Falaram que é muito confusa. Não percam Mais tempo. confusa que o filme, inclusive. Não gostei não. Mas imaginei mesmo. Também, assim, esse ponto é um ponto que a gente acabou de falar aqui, mas é positivo, mas não é também, né? Porque acaba que a sátira acaba sendo um pouco mais memorável que o filme em si. Mas todas as nuances e todos os paralelos com Todo Mundo em Pânico ficaram, ó, chef's kiss, ficou muito bom. Eu gosto bastante. E é um sinal de que o filme tem seus momentos muito bons, por isso que ele conseguiu ser traduzido para uma sátira e ter ficado tão bem feito, né? Porque um filme ruim é difícil transportar para uma sátira e ainda continuar bom, sabe? Eu gosto da Kayako, depois eu vou falar da parte negativa dela, mas eu gosto da Kayako, sabe? Eu acho que ela traz uma atmosfera sombria, acho que ela merecia mais protagonismo, mas ela traz uma presença sombria, né? Porque ela tem um passado e o que aconteceu com ela é bem triste, é bem pesado. Toda a lenda e toda a maldição que carrega esse filme, né? É bem pesado e tal. Eu gosto muito da maldição desse filme, eu acho que é legal. A perseguição da irmã do Peter, né? A Susan, é muito boa também, né? Quando ela. Eu gosto da parte, principalmente, quando ela vai abrir a porta pro irmão, que o irmão aparece lá, quando ela abre não tem ninguém. Aí ela vai vendo pela câmera que tá chegando a Kayako, né? É muito, muito bom. Depois o policial vai ver. E essa cena em si, ela é muito boa, porque ela não tem, é como vocês disseram mais cedo, o filme não tem os jumpscare, não tem aquela coisa, é mais uma tensão nas entrelinhas, vamos dizer, da tensão do filme. Isso é legal. O ato final do filme é muito bom, o ato final que se passa na casa, né, que aí a gente tem uns flashbacks do que aconteceu com a Kayako, com o Toshio, e com o marido da Kayako, que eu sinceramente não lembro o nome daquele louco, que matou eles, né, depois de descobrir que ela era apaixonada pelo Peter, e aí, né, matou o filho, a esposa, e se matou depois, aí criou essa maldição aí, que perseguiu o Peter e a família inteira dele. E, enfim, essas são as partes boas, é realmente um clássico dos anos 2000, foi um remake que foi muito bem sucedido, é um filme que é lembrado até hoje, tem essa rivalidade aí meio indireta com o Chamado, porque tem, entre aspas, temas parecidos e protagonismos parecidos e vilões parecidos, mas enfim. Agora eu vou falar um pouquinho das partes que eu não gostei muito, que me fizeram não achar que envelheceu tão bem quanto eu queria que tivesse. Eu achei que, tipo assim, a Kayako poderia ser mais bem aproveitada. Eu acho que a gente tem com a Samara não, a Sadako. A Sadako, a gente tem um 360 mais legal com ela, assim, sabe? A gente conhece mais da personalidade dela e por que aconteceu o que aconteceu com ela. Eu entendo que é o motivo da vingança, dessa maldição aí, que o espírito dela ficou revoltado, ficou mal, e aí passou o resto do Peter e a família dele e tudo mais. Mas eu achei que poderia ser levado mais adiante. O filme é muito curto. Ao mesmo tempo que ele é um filme que é muito extenso, ele tem uma duração curta, mas é um filme estendido demais. Um filme que parece que... Gente, na primeira meia hora não acontece nada no filme. Tipo, não sei se vocês perceberam isso. Vocês tiveram essa impressão? Que no começo não acontece nada no filme? Sim, o filme é bem parado, na real mesmo. Muito, muito parado. Então, eu senti que faltou mais ação, apesar do filme ser curto, ele podia ser mais ágil. E outra coisa que eu falei no começo é que a narrativa é confusa, porque, cara, você começa lá com a família do Peter, tá? Você começa primeiro com o Peter se matando, você não tem porra nenhuma, beleza. Tudo bem, isso aí você vai entender ao longo do filme. Aí pula lá pra Karen, mostrando a vida dela com o namorado, você quer a vida de intercâmbio dela, não sei o que lá. Aí depois volta pra família do Peter, e aí, tipo, vai indo, voltando, indo e voltando. Aí depois que a Emma vai lá pra
A Karen vai lá pra casa da Emma com a família do Peter e, tipo assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não tem uma estrutura e uma narrativa muito clara, muito coesa. É bem confuso. Nesse quesito das linhas de tempo, a pessoa que tá assistindo, ela tem que prestar atenção no filme. Se você for assistir esse filme mexendo no celular, você aí vai ficar confuso. Você não vai conseguir compreender, porque eles não explicam nem falam, tipo, 2 anos atrás, 2000 e tal, atual, Não, recentemente. verdade. Não tem nada. É tipo uma linha direta. Se você piscar ou virar a cabeça, você pode perder e não prestar atenção na continuidade da história. Exatamente. É um filme que tem uma linha de pensamento que vai e volta. E, tipo assim, você só entende realmente o que aconteceu no final, quando tem aquela explicação do flashback da Kayako, né? Que aconteceu com ela. Uhum. Então, isso daí é uma coisa que eu acho que não funcionou muito bem a favor do filme. Porque tem aqueles filmes com linhas temporais, assim, confusas e presente, passado, futuro, presente, passado, futuro. E depois você fala, não, isso foi legal porque construiu a história. Eu não achei que foi exatamente o caso de O Grito. Precisava um pouco mais. Faltou um pouco de medo no filme, como vocês falaram mais cedo também. O filme não assusta muito, ele te assusta mais pelo caralho, o que pode acontecer? E não quando, puta, levei um susto, ai meu Deus, que cena horrível. Não, isso faltou. E como eu tô dizendo, gente, eu não sei se esses aspectos de direção que eu falei que eu tô reclamando, vamos dizer, são coisas dos filmes orientais de terror. Não sei, eu assisto poucos. Eu gosto de filme de terror coreano. Agora, japonês, cara, eu devo ter visto, sei lá, 2 na vida. Eu nunca assisti muito filme japonês, então eu não sei se é o estilo de filmagem mesmo, de direção, ter os sustos e a parte de medonha assim nas entrelinhas. Eu não sei. Mas, enfim, eu acho que o filme tem boas intenções, ele tem uma boa história, como eu disse, da maldição da Kayako e tudo mais, mas eu acho que ele tem problema de ritmo. O filme demora pra engrenar, o filme é um pouco parado também. E, tipo, não é isso que você espera de um filme chamado O Grito, com um filme sobre maldição japonesa Ih, meu Deus, calma. Como fala? Não é ancestral, sei lá, uma maldição antiga japonesa, enfim. Então não é isso que você espera de um filme assim, sabe? Você espera bem mais. Eu acho que, sei lá, o final foi aberto, né? Como o Matheus disse, né? Que ele não sabe o que acontece no 2, mas quem já assistiu o 2 sabe, né? Então, enfim, não vou comentar sobre isso. Mas assim, eu tava muito curioso para saber se eu ia realmente achar que envelheceu bem. E eu também acho que envelheceu médio. Muitas coisas continuam boas, cenas icônicas, como vocês falaram mais cedo, né? Envolvendo Toshio, a Kayako, a cena do chuveiro, a cena de abertura, a perseguição do irmão do Peter, enfim, tem várias cenas muito legais. Mas eu acho que poderia ser mais e tinha como ser mais. Enfim, minha nota também para esse filme, eu pensei bastante sobre que nota que eu daria, assim, mas eu acho que para mim não dá para dar mais de 6, não. Não dá, eu amava muito esse filme, mas eu acho que, sei lá, não sei, às vezes eu sinto que os filmes, eu digo assim, em geral, filmes e um pouco de mídias em geral dos anos 2000, eles envelheceram um pouco mal, porque, eu não sei, é uma época muito específica, é uma época que, assim, só funcionava pro que estava acontecendo na época. Quando a gente vai rever agora, ou escutar uma música, sei lá, você para e pensa e fala assim, nossa, isso fazia sucesso, porque, tipo, é da época, entendeu? Enfim, tem muita coisa que não ficou atemporal. É isso, gente, eu acho que não dá pra dar mais de 6 pra esse filme, não. Tem seus pontos bons, pontos ruins, e é isso. Nossa, eu e o Galho concordando na nota. Um milagre vai acontecer. E a gente vai concordar semana que vem também. É. Se fosse Ambos chamado dando 10. 2, se fosse chamado 2, Não a íamos gente seria concordar. outra história. Mas eu queria muito que tivesse caído no Navio Fantasma pra vocês verem que esse filme não é bom, velho. Amigo, Tudo memória esse filme afetiva. continua bom. Esse filme continua É bom. memória afetiva. E Não, ninguém tem coragem, uma coisa que eu esqueci de comentar, ninguém tem coragem de pôr a cara a tapa pra colocar a Casa de Cera, né? Vocês enchem a boca pra falar da Casa de Cera, mas vocês não têm coragem de rever. Porque vocês sabem que Não, não vai ser bom. a Nossa, eu Casa vou de colocar a Cera Casa é de Cera. ótimo. eu No já revi, próximo eu vou colocar. eu já revi a Casa de Cera milhões de vezes. A gente não quer Pode colocar pra colocar, não eu te revi massacrar. recentemente.
continua maravilhoso. Vocês vão ver. Vocês vão ter que deitar. A gente vai aclamar, meu amor. Bom, enfim. O seu Vou- pânico é a nossa casa de cera. Nossa, amiga, que comparação é essa? Não força. É sim. A gente Não. ama. Enfim. Querem falar mais alguma coisa ou não? Ah, eu Acho acho que não. Bom, pessoal, é isso. Foram nossas impressões sobre o Grito, né? O que a gente achou revendo esse filme em 2023, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês gostaram do episódio ou não gostaram, ou querem comentar alguma coisa, diga aqui nos comentários embaixo, aqui no vídeo no YouTube. Se inscrevam no nosso canal aqui do YouTube, se inscrevam lá no Spotify, sigam a gente em todas as redes sociais, pode horrorizar com Demudo. E fiquem atentos para a semana que vem, tem mais um Envelheceu Bem. A gente vai falar sobre O Chamado, que vai ser debatido e mediado pela Laura, né, que foi o filme que foi vencido na etapa dela. E é isso, pessoal. Arigato para vocês, porque eu tô muito japonês. E até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.